Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo essa mini aula. Eu me chamo Nilo Ricardo, sou estudante do 7º período de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Essa mini aula ela faz parte de um processo seletivo para vaga de monitor da disciplina de Economia Rural, ofertada pela docente Avanir Torres. Nós abordaremos 3 conteúdos hoje: ponto de equilíbrio, escassez e excesso de oferta, escassez e excesso de demanda. Começaremos então a falar sobre ponto de equilíbrio, mas, antes de entrarmos nesse assunto, é necessário que a gente volte um pouquinho e entenda mais sobre lei da oferta e demanda. O que é que ela quer, o que é que ela diz, na verdade? A lei da oferta e demanda, ela busca estabilizar a procura e a oferta de um determinado bem ou serviço. A oferta é a quantidade do produto disponível no mercado, enquanto a demanda é a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir por um preço definido em um dado mercado durante um determinado período de tempo. Sabendo disso, nós podemos dizer que ponto de equilíbrio é quando há equivalência entre oferta e a demanda, ou procura desse bem ou serviço. Em outras palavras, é quando a quantidade que os produtores eles querem vender é igual à quantidade que os consumidores querem comprar. Então, esse seria o ideal para o mercado, né? Quando você produz, lança e os consumidores automaticamente vão lá e consomem o seu produto. A gente pode dizer também que o mercado ele está em ponto de equilíbrio ou em equilíbrio de mercado quando a oferta é igual à demanda. Aqui no gráfico, nós podemos observar que a curva de oferta e a curva de demanda elas se cruzam, formando então o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a quantidade ofertada ela é igual à quantidade demandada. Nilo, mas de que forma eu posso perceber que o mercado ele está em ponto de equilíbrio, enfim, existem algumas características que trazem isso para a gente, né? Que fazem com que nós percebamos que o mercado ele está em ponto de equilíbrio. E quais são? Como eu falei anteriormente, quando a quantidade ofertada ela for igual à quantidade demandada, quando não existir excesso de demanda, quando não existir excesso de oferta e quando não existir pressão para que o preço dos produtos, dos serviços, eles sejam alterados. Excesso de oferta. O que é excesso de oferta? O excesso de oferta, ele se dá quando no mercado existe muita mercadoria disponível, né? Então, existe um estoque muito grande de produtos, existe uma diversidade infinita de determinado produto. E aí, para não ficar ali parado, o que é que os produtores fazem? O que é que os fabricantes fazem? Eles passam a diminuir o valor dos seus produtos. Eles colocam o preço lá embaixo com a intenção de atrair mais compradores e eliminar o seu excedente. Aqui nós temos um gráfico onde nós conseguimos observar que existe um excesso de oferta. Por algum motivo, os produtores eles aumentaram a oferta de determinado produto. Porém, a quantidade demandada foi bem menor do que a quantidade ofertada, certo? A gente consegue perceber isso aqui no gráfico e aí isso gerou o excesso de oferta. E quando isso acontece, o que é que acontece? O que é que os produtores fazem? Eles reduzem
o preço dos produtos para que a quantidade demandada aumente, fazendo assim com que o mercado ele possa voltar para o ponto de equilíbrio, ele possa se reequilibrar, digamos assim. Né? E aqui a gente encontrou o ponto de equilíbrio em P0 e Q0. Né? Eles diminuíram o preço dos serviços e as pessoas elas começaram a adquirir esses serviços, esses bens. O preço de mercado está acima do equilíbrio, então existe excesso de oferta, os produtores eles diminuem o preço dos bens, dos produtos ou serviços, a quantidade demandada aumenta e a ofertada ela diminui, o mercado ele continua a se ajustar até que o preço de equilíbrio seja atingido. Excesso de demanda. O que é o excesso de demanda? É quando no mercado se tem mais gente querendo comprar do que querendo vender. E aí como é que a gente observa isso no gráfico? Aqui a gente percebe que nós temos um preço P2, certo? Um preço bem mais barato, bem mais em conta. Então os produtores eles só querem vender Q1. E os consumidores querem comprar Q2. Então, nesse momento, onde a gente tem uma procura maior do que a que é ofertada, gera um excesso de demanda, certo? Eles querem comprar uma quantidade maior do que a existente no mercado. Então, esse excesso de demanda vai fazer com que o preço dos produtos aumentem, chegando ao ponto de equilíbrio, né? Aqui a gente vai ver que a oferta ela vai aumentar, de certa forma a demanda ela vai diminuir porque os produtos eles vão encarecer, digamos assim, eles vão ficar mais caros, né? Então os consumidores eles vão dar uma parada e aí os produtores eles vão conseguir vender mais, né? Fazendo com que o equilíbrio de mercado se restabeleça, certo? Aqui nós temos o ponto de equilíbrio em P3, Q3. A quantidade ofertada é a mesma quantidade demandada. O preço de mercado está acima do equilíbrio. A escassez de oferta. Geralmente, quando se tem um excesso de demanda, existe uma escassez de oferta, e quando se tem um excesso de oferta, se tem uma escassez de demanda. Os produtores aumentam os preços, como foi visto aqui, a quantidade demandada diminui e a ofertada aumenta. O mercado continua a se ajustar até que o preço de equilíbrio seja atingido. O deslocamento na oferta e na demanda. Bom, os preços de equilíbrio são determinados pelo nível relativo de oferta e demanda. Né? Para a gente dizer que o mercado ele está realmente em equilíbrio, a gente precisa ver como é que está a relação entre a oferta e a demanda. Oferta e demanda são determinadas por valores específicos de suas variáveis determinantes. Né? Existem fatores que alteram o valor da oferta, que alteram a demanda, como, por exemplo, fatores que deslocam a oferta, que alteram a oferta. Pode ser o custo de produção de determinado bem, determinado produto, e a demanda pode ser renda, pode ser preço dos bens relacionados, as expectativas, ou até mesmo o número de compradores. Assim, alterações em qualquer variáveis ou numa combinação delas podem causar mudanças no preço de equilíbrio ou na quantidade. Bom, para finalizar, teoricamente falando, o mercado em equilíbrio ele poderia ficar ali em equilíbrio por bastante tempo. Né? Esse seria o ideal. Digamos que esse seria o perfeito, o ponto de equilíbrio. Porém, existem situações, existem alterações, existem coisas que fazem com que
esse mercado ele saia do ponto de equilíbrio. Queria agradecer. Nossa aula se encerra aqui. Muito obrigado. Tenham todos um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite.